Fala pessoal, professor Herbert Almeida na área, vim aqui para comentar com vocês as questões de controle externo. Só passando para vocês alguns pontos. Primeiro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu recebi as provas de alguns cargos e pelo que eu vi, controle externo foi comum, as questões foram idênticas em todos os cargos. Só não vi ainda a prova de direito, então talvez para direito a gente tenha uma questão ou outra distinta. Se for o caso, oportunamente eu vou comentar também as questões de direito. Agora eu vou mostrar para vocês o gabarito extraoficial com base no caderno de provas que eu recebi do cargo de contabilidade. No entanto, as questões elas são iguais também para os outros cargos, mas cada caderno de provas tem uma sequência das alternativas. Então eles trocaram as alternativas conforme cada caderno. Por isso que você tem que conferir aqui pelo comando da questão, pelo texto de cada alternativa e não simplesmente pelo número. O Estratégia está comentando com base no único caderno as questões de contabilidade. E para a administração, eu estou entrando dentro do vídeo de administração também, mas eu vou disponibilizar para vocês um quadro ao final com base no gabarito padrão que o Estratégia está utilizando. Mas digo novamente, confira conforme as suas questões, porque cada caderno de prova é distinto um do outro. Falando já da nossa prova, pessoal, há muito tempo que eu não via realmente uma prova de controle externo difícil, e essa prova tinha uma série de questões difíceis, né? Pelo menos ali as 6, 7 primeiras tinha um nível de dificuldade considerável e depois o nível de dificuldade ficou bastante tranquilo. Mas realmente foi uma prova difícil. Se você errou algumas questões, não se preocupe tanto assim, porque ela realmente veio uma prova para não gabaritar. Talvez um aluno ou outro tenha conseguido isso, mas ela veio de fato uma prova para não gabaritar, porque algumas questões estavam realmente complicadas. Se você gabaritou ou acertou basicamente todas, desde já os meus parabéns. E 2 ou 3 questões eu já vou indicar desde já a possibilidade de recurso. Vamos então para o nosso quadro falando das nossas questões de controle externo do concurso do TCE de Minas Gerais, trazendo aqui primeiro a nossa questão 81. Que fala que um agente público sem aprovação em concurso público foi nomeado mediante a celebração de contrato de trabalho para assumir cargo em emprego público efetivo em razão de necessidade de excepcional interesse público. Tem um monte de erros só nesse enunciado aqui, mas isso não vem ao caso justamente porque a ideia deles era mostrar que havia uma irregularidade na investidura. Então, se ele não fez concurso público e vai ingressar num cargo de provimento num emprego público efetivo é aquele que depende de prévia aprovação em concurso público e não serve para necessidade de excepcional interesse público. Então tem uma série de contradições que mostra que essa investidura foi irregular. Esse camarada aqui, ele entra dentro daquele grupo que a gente chama de agente de fato. E o que acontece em relação ao agente de fato? Os atos do agente de fato, eles são considerados válidos, pelo menos em relação aos terceiros de boa-fé. Outros autores falam genericamente que eles são considerados válidos com base na chamada teoria da imputação, porque a gente imputa esse ato ao Estado, e também com base no princípio da segurança jurídica, porque os administrados não podem ser prejudicados por uma irregularidade que não deram causa. Segurança jurídica no seu aspecto subjetivo da confiança legítima. Então, analisando aqui a questão, eu tenho 2 alternativas que para mim podem ser o gabarito da banca, mas mesmo essas 2 eu ainda acho que há alguma coisa de errado. Então vamos analisar. Primeiro, a alternativa A fala que é anulado pelo Poder Judiciário, que invalidará os atos praticados pelo empregado no desempenho de suas atribuições funcionais. Esse item aqui, para mim, ele está errado, mas ele pode ser indicado como gabarito pelo CESP. Por que ele está errado? Porque os atos praticados pelo empregado, eles permanecem válidos conforme teoria da imputação. Então, por isso que para mim a alternativa A está errada. Letra B, revogado pelo judiciário, não cabe revogação do judiciário, está errada com certeza. C, anulado pela administração, de modo que os efeitos da anulação retroajam às suas origens, invalidando-se as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. Para mim, esse aqui vai ser o gabarito, porque os efeitos da anulação são efeitos ex tunc, efeitos retroativos, então retroage desde a origem. Só que quando eu digo que retroage desde a origem, vai desfazer até a origem do ato, ou seja, os atos passados, os efeitos passados, vai desfazer os efeitos presentes e também vai cessar os efeitos futuros. Isso é uma consequência da anulação. Apesar da gente falar que ela é ex tunc, na verdade ela gera efeitos para trás, no presente e cessa os efeitos futuros. Por isso que eu entendo que esse será o gabarito que vai ser a alternativa C. No entanto, como eles colocaram genericamente desfazendo as consequências passadas, presentes e futuras,
eles acabaram desconsiderando aqueles efeitos que serão preservados perante os terceiros de boa-fé. Então, o mesmo argumento que eu tenho para considerar a letra A errada, eu também poderia empregar na alternativa C. Eu entendo que a letra C é a mais adequada, mas mesmo assim, com base na segurança jurídica e na teoria da imputação, entendo que tanto a letra A como a letra C cabem recurso, mas para mim vai ser a letra C. Anulado, assim como revogados atos vinculados, e aí ele continua falando. Ato revogado, apesar de não ter nada a ver com revogação nessa situação, mas ato vinculado não cabe revogação, ato exaurido não cabe revogação, e ato que gera direito, ele falou aqui de direito subjetivo, mas eu vou importar para a expressão direito adquirido, usando um sentido um pouquinho diferente, também não cabe revogação. Anulado, devendo o agente nomeado devolver a remuneração recebida pelo trabalho efetivamente prestado. O STF entende aqui, baseado na vedação ou enriquecimento sem causa e também na segurança jurídica, que apesar da irregularidade na investidura, você não tem que devolver o dinheiro, porque se você trabalhou, você tinha que ser remunerado pelo seu correspondente trabalho. Por isso que o gabarito aqui é letra C, ao meu ver, mas cabe recurso. Questão 82. Mais de 450 obras executadas com recursos públicos foram interrompidas no Estado. Foi constatado o desrespeito às regras licitatórias, o que possibilitou a emissão de notas fiscais falsas e a participação de empresas não atuantes no ramo e de empresas inexistentes. Devido a essa situação, o Tribunal de Contas fixou o prazo para que adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. A partir dessa situação, vamos analisar as alternativas. Letra A. Detectada a prática de ilegalidade, cabe ao TCU determinar de forma autônoma a situação imediata dos contratos firmados. Não, cabe aquela regra que o TCU, os Tribunais de Contas, podem sustar atos, mas como regra não podem sustar contratos. Primeiro eles comunicam o Congresso Nacional, se o Congresso e o Poder Executivo não adotar as medidas no prazo de 90 dias, aí sim surgirá a competência para decidir a respeito. Mas eu não posso falar que autonomamente eles podem sustar a validade de um contrato. Compete ao TCU averiguar o mau uso de recursos públicos e determinar a quebra de sigilo bancário. Não, o TCU não quebra o sigilo bancário. Eu até tem um entendimento recente do STF que o TCU tem direito a ter acesso aos financiamentos concedidos com recursos públicos. Então o BNDES, por exemplo, é obrigado a fornecer as informações ao Tribunal de Contas da União. Mas isso não é quebra de sigilo bancário, mas um mero compartilhamento de informações. Então B também está errado. C. Mesmo que parte dos processos licitatórios tenha sido regular, o TCU pode indicar irregularidades na execução contratual, como as relativas às formas de pagamento acordado. Uma coisa não impede a outra, né? O fato de ter uma regularidade no contrato não impede, por exemplo, que o Tribunal de Contas indique irregularidades, ou a regularidade na licitação não impede que se indique uma irregularidade nos contratos, né? Isso são coisas separadas. Uma parte está certa, outra parte está errada. Por isso que o gabarito aqui é a letra C. Para realizar exame de regularidade, o TCU poderá solicitar. Esse item aqui é importante a gente comentar, porque ele fala assim, ó, até o final do processo licitatório. Se a gente for lá no artigo 113 da Lei de Licitações, ou o artigo 59 da Lei Orgânica do TCE de Minas Gerais, nós vamos ter essa informação. O tribunal poderá solicitar até o dia útil imediatamente anterior à data do recebimento das propostas, cópia do instrumento de convocatória de licitação publicada, bem como documentos que se fizerem necessários para fins de exame prévio. Então, seguindo o que está na Lei de Licitações, artigo 113, e no artigo 59 da Lei Orgânica do TCE, não é até o final do processo, mas até o dia útil anterior à data da abertura dos envelopes. Por estes dispositivos, a letra D está errada. Pessoal, na prática, os tribunais de contas acabam podendo solicitar informações a qualquer momento, porque eles têm a qualquer instante a possibilidade de fiscalizar os órgãos e entidades públicos. No entanto, como isso é dispositivo legal, é cópia da Lei de Licitações e da Lei Orgânica, a letra D vai ser dada como errada e eu acho muito improvável um recurso prosperar nessa situação. Então, a letra D está errada e a letra E, havendo débito, o TCU, o relator, tendo verificado irregularidades, determinará a audiência para que o responsável apresente as justificativas. Isso aqui também é outro ponto que pode ser fundamento para você questionar, porque isso aqui está tomando por base a Lei 8443, que é a Lei Orgânica do TCU. Na Lei Orgânica do TCU você tem a audiência, que é o instrumento para conceder o contraditório quando não existe débito, e tem a citação, que é quando houver débito. A Lei Orgânica do TCE de Minas não faz essa diferenciação. Então, por esse aspecto,
aspecto também dá para questionar aqui o fato de a letra E, que está errada, mas tomou como fundamento a lei orgânica do TCU, que não tem nada a ver com o nosso edital do concurso. Por isso que o gabarito aqui é a letra C, mas também dá para questionar alguma coisa da questão 82. Questão 83. O controle externo da administração pública pode ser realizado de forma ampla e restrita. Para mim isso aqui está errado, porque não tem essa história de controle restrito, né? Se existe uma série de limitações em relação ao controle externo. Por exemplo, não pode sustar um contrato, já seria aqui ou em regra não pode sustar um contrato, já seria, por exemplo, uma limitação. Outro ponto que o tribunal até pode exercer, de certa forma, né, limitado ali um controle de mérito, mas não o ponto de invadir, de substituir a função do agente público. Então, portanto, há sim limitações em relação ao controle externo. Então a letra A está errada. Letra B, que para mim provavelmente vai ser o gabarito, diz que pode invalidar atos produzidos que infringam a legislação. Pessoal, se a gente for lá para a Constituição Federal, eu não trouxe o dispositivo aqui, mas a Constituição Federal fala que no caso de ilegalidade, caberá ao tribunal fixar prazo para o exato cumprimento da lei. Então não é o Tribunal de Contas que invalida, ele determina que se faça a invalidação. Para mim vai ser a letra B, porque as demais estão efetivamente erradas, mas a letra B também está errada, porque não é o tribunal que invalida. Ele determina que o órgão invalide. E se o órgão não cumprir a sua determinação, ele fixa a multa, e se for ato, susta a execução, e se for contrato, comunica o Poder Legislativo, e aí segue toda aquela sequência que a gente analisou anteriormente. Mas ele, o tribunal, não invalida atos produzidos de forma errada, de forma incorreta. Portanto, a letra B é o gabarito, mas também caberá recurso. Até agora tudo cabendo recurso aqui, mas depois vai ficar mais tranquilo. É competência do Poder Executivo com auxílio do Tribunal de Contas. Não, é competência do Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Isso aqui é uma competência do controle interno, está lá no artigo 74 da Constituição Federal, e não existe essa situação de hierarquia entre o controle interno e o controle externo. Na verdade, há o que a gente chama de relação de complementariedade. Então, por isso, essa daqui também está errada, todas estão erradas e só caberia aqui para a gente a letra B, apesar da ressalva que eu já fiz com vocês. Próxima questão, 84. O sistema de controle interno, mantido de forma integrada pelos poderes da União, tem entre suas finalidades a atribuição de... Aí aqui também vai lá para o artigo 74 da Constituição Federal, tem aqui a série de atribuições do controle externo, e o inciso 3 diz: exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. E aí a letra C, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantia, bem como dos direitos e haveres da União. As demais alternativas ou tratam de competência do controle externo ou tratam de competências específicas do Poder Executivo em si, e não do seu sistema de controle interno, e aí a gente coloca o comentário completo lá no artigo escrito. Gabarito aqui, alternativa C. Questão 85. Vários estados da federação enfrentavam problemas relacionados à entrega de correspondências. Aí ele vai trazer para a gente aqui uma série de informações e vai ter um requerimento de convocação do ministro das Comunicações efetuado por um deputado federal. Esse tipo de situação aqui foi aprovado pela maioria absoluta do plenário, ou seja, houve uma aprovação por parte do Poder Legislativo para a convocação de ministro. Competência para convocar o ministro está lá no artigo 50 da Constituição Federal, e é uma forma de controle parlamentar que a gente poderia complementar ainda dizendo o seguinte: é o controle parlamentar direto, ou então o chamado controle político quanto à atuação da administração pública. Questão também bem tranquila, não tem muito o que discutir aqui, gabarito alternativa aí. Vamos avançar mais um pouquinho. 86. Com relação ao pedido escrito de informação no âmbito do controle parlamentar, assinale a opção correta. Essa questão aqui ela foi, para mim, a mais difícil de todas as questões dentro das questões de controle externo. Por quê? Eles tomaram como fundamento uma tese de doutorado da USP. Foram lá no detalhezinho e analisaram algumas análises da autora sobre essa situação dos pedidos de informação realizados pelo Poder Legislativo em relação ao Congresso Nacional. Duas vezes o artigo 50 em duas questões distintas caindo nessa nossa prova. A questão anterior foi bem tranquila, essa aqui é um pouquinho complicada. O que a autora lá vai falando em linhas gerais naquele artigo? Primeiro ela fala que quando houver o pedido de informação, não caberia aqui o mandado de segurança para compelir a autoridade
a fornecer a informação. Tem um detalhezinho que, na verdade, lá ela estava falando especificamente ao que não caberia um mandado de segurança em relação àqueles pedidos formulados individualmente por um parlamentar. Mas, de qualquer forma, em linhas gerais, não é esse o instrumento adequado nessa situação. Vale lembrar que se a autoridade se omite em prestar as informações solicitadas, ela estará cometendo um crime de responsabilidade. Então, o próprio Poder Legislativo terá instrumentos para efetuar a responsabilização da autoridade que se omitir em prestar informação. Por isso que não seria adequadamente um mandado de segurança e nem caberia ao parlamentar que queria pleitear sozinho essa informação mover um mandado de segurança para requisitar ou para exigir a prestação da informação. Só trazendo para vocês aqui a redação do artigo 50, parágrafo 2º. As mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos. Veja que está falando aqui, ó, as mesas poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Então, quando a gente fala aqui lá no artigo 50, parágrafo 2º, ele diz que é uma competência das mesas. Dentro do regimento da Câmara dos Deputados, por exemplo, o deputado que quer uma informação, ele encaminha isso à mesa, o primeiro secretário vai analisar isso aí e se a mesa concordar com essa solicitação, ela vai fazer o despacho para a solicitação da informação. Então é uma competência da mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não é uma competência das respectivas comissões. Nessa perspectiva, o gabarito vai ser lá a alternativa aí, que vai falar assim, ó, a legitimidade ativa para requerer informações do pedido escrito é da Câmara dos Deputados ou do Senado. Quando ele fala Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ele está falando assim de forma mais genérica, apesar de que a Constituição chama especificamente das mesas. Exclusivamente, sendo vedado o requerimento pelas comissões de cada uma dessas casas. Então esse aqui para mim é o nosso gabarito da questão e é a que eu acho que é a mais adequada. O que dá para a galera tentar questionar em relação a isso aqui? Porque a Constituição fala expressamente que é uma competência das mesas e não especificamente da Câmara e do Senado. Ainda assim, para mim, o gabarito é letra E, mas dá para questionar também o gabarito dessa questão. Enfim, aqui no começo, uma série de questões passíveis de recurso. Depois nós vamos ver que aí não vai ter mais possibilidade de recursos em relação às demais, mas eu acho bem difícil de prosperar nessa nossa questão aqui. Analisando a letra B, o pedido escrito de informação tem por finalidade a obtenção de informações relacionadas com o exercício das atribuições da administração pública. Se a gente for analisar isso aqui de forma mais aprofundada, pegando, por exemplo, o regimento interno da Câmara dos Deputados, ela fala que o pedido de informação tem que versar sobre competência do Congresso Nacional e não especificamente competência da administração pública, porque a administração pública é a própria atividade administrativa. Quando eu falo de Congresso Nacional, eu tenho uma série de atribuições do Congresso Nacional que extrapolam a mera esfera da administração pública, por isso que a letra B está incorreta. Letra C, a legitimidade passiva para o fornecimento é apenas de ministro de Estado. Não é só o ministro, é o ministro de Estado e as autoridades imediatamente inferiores à presidência da República. Por isso que a letra C também está errada. D. O prazo estipulado para que as informações sejam devidamente prestadas é de 30 dias, cabendo prorrogação por igual período. Não tem previsão na Constituição Federal para prorrogação. O prazo de fato é de 30 dias, no entanto, sem previsão de prorrogação, por isso 86, letra E. Agora 87, o controle externo da execução orçamentária da administração pública pelos tribunais de contas. Aí nós vamos começar a analisar uma série de situações. A letra A coloca aqui que salvo aquelas executadas pelo judiciário. Está errado porque o controle dos tribunais de contas alcança todos os poderes. Compreende a averiguação da legalidade dos atos de que resulte a arrecadação de receita ou realização de despesa. Já vai ser aqui o nosso gabarito, a letra B. Porque eu estou falando aqui do ato que resulta na arrecadação e na execução da despesa. Daqui a pouco a gente vai ver a letra D, que já caiu em concurso público, e a gente vai ver por que elas são diferentes de forma específica. C. Abrange a apreciação para fins de registro dos atos de nomeação para cargos em comissão. Cargo em comissão não é apreciado para fins de registro. D. Compreende a apreciação da legalidade dos atos de que resulte na previsão de receita e fixação de despesa. Qual que é o ato que faz previsão de receita e fixação de despesa? É a LOA. Como é que o Tribunal de Contas
vai apreciar a legalidade da lei orçamentária, se ela em si é uma lei. O que o tribunal verifica é o cumprimento da lei orçamentária, mas não a legalidade do próprio ato, que é a LOA, que fixou, ou que fez aqui a previsão da receita e fixou a despesa. Por isso que a letra B é um tanto diferente da letra D. A B fala da execução, da arrecadação, da realização de despesa. A D fala da previsão, da fixação, fala de termos da lei orçamentária. Letra E é realizado unicamente por meio de ofício. Está errado porque os tribunais de contas podem exercer de ofício ou mediante provocação. 87 é letra B. Questão 88. O Tribunal de Contas de determinado estado emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais referentes ao exercício de 2017. Aí a gente vai perguntar aqui basicamente qual é a natureza do parecer prévio. A gente lembra que o parecer prévio ele é um opinamento técnico e jurídico e ele possui uma natureza meramente opinativa e serve de apoio, de subsídio para o julgamento que é efetuado pelo Poder Legislativo. Por isso que o gabarito vai ser a alternativa B. Não tem que se falar em controle hierárquico. Aí ele fala assim, emitido pelo órgão ao qual compete a fiscalização da prestação de contas anual do município e prevalecerá por decisão de 3/5. Não é 3/5, é 2/3 da Câmara Municipal e na verdade não é prevalecerá, deixará de prevalecer. D. Peça de natureza política, não é política porque tem natureza técnica, um meio de controle para provocar o reexame de atos administrativos. Não tem nada a ver com isso, né? Não é uma forma de reapreciar ou de controlar especificamente os atos administrativos, mas sim de apreciar as contas anuais do governador, no caso do estado, ou do prefeito municipal, no caso do município, ou do presidente da república no âmbito federal. Gabarito da questão 88, então, alternativa B. Próxima questão. No controle administrativo, o meio utilizado para se expressar oposição a atos da administração que afetem direitos ou interesses legítimos do interessado é denominado... Isso aqui é uma questão de teoria. Quando você estuda o controle interno, lá no controle interno você tem um negócio que a gente chama de direito de petição, e aí cada autor coloca um nome específico. Alguns falam assim em recursos administrativos no sentido amplo, outros falam em manifestação do direito de petição. Cada um vai falar uma forma, mas vai trazer uma classificação que, graças a Deus, é um pouco parecida entre cada autor. E essa é uma questão que eu acho que muita gente acabou errando. Vamos analisar o porquê. Primeiro, não é recurso hierárquico, porque recurso hierárquico é aquilo que você faz um processo subir para as instâncias superiores. Aqui não está se tratando de um recurso. Você não está recorrendo de uma decisão da administração pública. A administração pública está fazendo alguma coisa e você está se opondo a isso que a administração está fazendo. Não se trata de recorrer. Recorrer é quando você tem um pedido prévio, a administração pública indeferiu ou decidiu de forma diferente do que você queria naquele pedido prévio, e aí você recorre contra essa decisão. Você já estava dentro do processo e vai recorrer daquela decisão. Aqui não é recurso ainda, porque simplesmente você tomou ciência do negócio que você não gosta e você vai chegar lá na administração pública e vai se opor a essa decisão. Então não é o caso de recurso. Representação é quando você faz uma denúncia sobre uma irregularidade. Aqui, na análise do enunciado, eu não estou falando em denúncia relativa a uma irregularidade. Eu só estou falando no meio de se expressar, de se opor em relação a uma decisão da administração. Não é fiscalização hierárquica pelo mesmo motivo que não é recurso hierárquico. Eu ainda não estou fazendo esse processo subir às instâncias superiores. A fiscalização hierárquica seria o superior fiscalizar a atuação do seu subordinado. Não é o que o enunciado me trouxe nessa situação. Pedido de reconsideração é quando você faz um pedido para a administração, a autoridade indefere esse pedido e você pede novamente para a mesma autoridade. Você pede que ela reconsidere aquela decisão anterior. Também não foi disso que o enunciado tratou, então também não pode ser a letra D. Nesse caso aqui, cabe a chamada reclamação. A expressão reclamação tem dois sentidos. Num sentido é quando você se opõe a determinado ato da administração pública, você demonstra uma certa indignação, uma oposição em relação a uma atuação, a uma forma de agir da administração que tenha afetado algum direito.
E tem o outro sentido que é chamado de reclamação constitucional, que daí já não seria controle interno, já seria o controle judicial, que é aquele no caso de descumprimento de súmula vinculante. Reclamação constitucional, você interpõe diretamente lá no STF. Então não é reclamação constitucional, é a reclamação no seu sentido próprio, que é a oposição a determinado ato da administração pública. Isso aqui foi cópia literal do livro do Eli Lopes Meireles e por isso que o gabarito é a alternativa E. Questão 90. Um servidor aprovado em concurso público ingressou no cargo de analista de controle externo de determinado órgão e começou a atuar nas atividades relativas à fiscalização. Após o período do estágio, ele passou a adulterar algumas decisões a pedido de interessados, tendo recebido em troca alguma vantagem econômica. Isso aqui é ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Afinal de contas, ele percebeu aqui vantagem econômica indevida. Não se trata, eu estou falando da lei de improbidade administrativa, não se trata de punição de caráter penal nessa situação. Ele até pode ter cometido crime e vai responder por esse crime nas esferas competentes. Mas aqui a questão o enunciado pediu em relação à lei 8429. Então não é a letra A. Não é também a pena de demissão, porque não se trata aqui de penalidade administrativa. Ainda no nosso aluno de véspera, veio uma galera conversar comigo e eu expliquei para eles a diferença entre demissão e perda da função pública. Demissão é processo disciplinar, perda da função pública é processo judicial. E aqui o que se aplica é a perda da função pública e não a demissão. Caberia a demissão também? Caberia, mas aí não seria com base na Lei 8429, mas sim com base no Estatuto dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Então, por isso que a letra B está incorreta. C. A prisão preventiva ou domiciliar sem perda da função pública. Não tem prisão na lei de improbidade. Perda da função pública, que se aplica a todas as espécies de improbidade administrativa. Suspensão dos direitos políticos e colocou o prazo máximo, que é 8 a 10 anos, que é justamente o prazo previsto para enriquecimento ilícito. E o pagamento da multa civil, que no caso específico do enriquecimento ilícito, é 3 vezes o valor da vantagem patrimonial indevida. Com isso, gabarito letra D. Letra E, o pagamento de multa civil de até... Aí não vai ser a multa de até 2 vezes o valor do dano, até porque aqui é multa de 3 vezes o valor da vantagem patrimonial indevida, por isso que a letra E está errada e o gabarito é a alternativa D. Questão 91. José solicitou informações relativas... Aqui houve uma negativa quanto ao acesso de informação. A pessoa pediu, o pedido foi negado, interpôs o recurso, foi negado novamente, e agora ela vai recorrer mais uma vez. Esse novo recurso, em virtude dessa nova negativa aqui que a pessoa vai ter, vamos colocar aqui de forma mais específica. Ela pediu e o pedido foi negado. Aí ela vai entrar com um recurso. Recorreu e o pedido foi negado novamente. Ela quer um novo recurso. Esse novo recurso, segundo consta na Lei de Acesso à Informação expressamente, é direcionado à Controladoria Geral da União. Está aqui basicamente o nosso dispositivo que fundamenta essa situação. Olha o artigo 16. Negado o acesso pelos órgãos e entidades do Executivo, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União. Por isso que o gabarito aqui é a alternativa E. Próxima questão, questão 92. De acordo com o que determina o regimento do Tribunal de Contas, as contas de determinado gestor deverão ser consideradas iliquidáveis. Falamos especificamente sobre isso aqui na nossa aula de véspera. Conta liquidável é aquela em que você não tem como julgar. Aqui, ó, as contas são consideradas liquidáveis quando por motivo de força maior ou caso fortuito, comprovadamente alheio à vontade, torna-se materialmente impossível o julgamento do mérito. Então, venha a ser impossível o julgamento de mérito por motivo de caso fortuito ou força maior. Portanto, letra B é aqui o nosso gabarito e a gente já pode avançar direto para as demais questões. Julgue os itens a seguir à luz da jurisprudência à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo. Engraçado que 2 dessas situações aqui nós abordamos na nossa aula de véspera. No finalzinho eu coloquei um quadro, não na aula de véspera, naquela aula de revisão da quinta-feira, eu coloquei um quadro sobre algumas jurisprudências interessantes em relação à atuação dos tribunais de contas. E aí eu trouxe 2 que estavam nessa daqui. Quais foram as 2? Primeiro, eu falei que os tribunais de contas eles têm a competência para aplicar medidas cautelares, é o chamado poder geral de cautela. Então, por isso que o item 1 está devidamente correto.
cabe aos tribunais de contas, com base na teoria dos poderes implícitos, eles têm o chamado poder geral de cautela, podendo editar medidas cautelares, inclusive previstas na lei orgânica e no regimento do TCE. Então o item 1 está certo. É constitucional norma estadual que estabelece competência do respectivo Tribunal de Contas para realizar o exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público. Eu comentei com vocês que não cabe ao Tribunal de Contas fazer o controle prévio, o tal do registro de contratos, conforme jurisprudência do STF sobre esse assunto. Isso a gente também abordou na aula. E o item 3, a gente vai saber que ele está errado, porque isso aqui é um tipo de ato administrativo complexo. Aqui vale a regra da simetria. A mesma forma que você adota para editar o ato, ela tem que ser adotada para desfazer o ato. Se o ato é complexo na edição, ele é complexo no seu desfazimento. Se você precisa de manifestação da administração e do TCU para completar o ato, você também terá que ter a manifestação da administração e do Tribunal de Contas para desfazer o ato. Por isso que o item 3 está errado e apenas o item 1 está certo e o gabarito é a alternativa A. Questão 94, proferida por meio de acórdãos nos quais são consubstanciados os julgamentos de contas e de processos oriundos de fiscalizações, tem até uma polêmica aqui porque não haveria julgamento de processo, mas mesmo assim isso aqui é só informação do enunciado, a gente toca da mesma forma. As decisões do TCU, os processos de fiscalização, eu quero dizer, processo de conta você julga. As decisões do TCU são irreformáveis pelo judiciário, aí a gente vai analisar essas situações. O que acontece? Quando ele fala assim de reformável e irreformável, ele está empregando aqui alguns sentidos específicos em cada alternativa. A letra A fala que são irreformáveis pelo judiciário, uma vez que o TCU é cúpula da jurisdição administrativa que não se confunde com a jurisdição do Poder Judiciário. Não, o Brasil tem o nosso sistema de jurisdição una, então cabe sim a apreciação pelo Poder Judiciário. Então letra A está errado. São reformáveis pelo Judiciário por meio de recurso extraordinário. Não, isso aqui não é função, não é um recurso. Você não vai fazer o processo subir como se fosse um processo judicial. O TCU não faz parte do Poder Judiciário, então não cabe recurso extraordinário ao STF em relação à decisão do TCU. São reformáveis pelo Poder Judiciário por meio de recurso especial ao STJ, também não é o caso. Estão sujeitas ao controle do Judiciário por meio de mandado de segurança, cuja competência originária é do STJ. Está errado porque não é do STJ. Qual que é o certo? É a letra E, porque a competência originária para analisar mandado de segurança sobre os atos do Tribunal de Contas da União é do nosso STF. Compete ao STF, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente habeas corpus, mandado de segurança e habeas data, contratos do presidente e das mesas da Câmara e do Senado e do Tribunal de Contas da União e demais autoridades. Com isso, o gabarito é a letra E. Pessoal, estou indo bem rápido, até porque nós já estamos aqui com 32 minutos e ainda tem mais questão para comentar. 95. Uma sociedade de economia mista da União realizou processo licitatório. O que essa questão quer saber basicamente é sobre a competência do Tribunal de Contas da União para analisar os atos de uma sociedade de economia mista. O que acontece? O STF entendeu já desde 2005, que cabe sim ao Tribunal de Contas da União analisar os atos, controlar os atos das sociedades de economia mista. E a Lei 13.303, que é o Estatuto da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, expressamente fala na atuação do Tribunal de Contas em relação ao controle dessas entidades. Então vamos analisar as alternativas. A referida sociedade de economia mista é uma empresa estatal que não recebe recursos do Tesouro Nacional. Por conseguinte, o TCU não possui competência para fiscalizar os seus atos. Está errado porque tem sim competência. B. O TCU possui competência para fiscalizar os atos dessa sociedade de economia mista da União, devendo tal fiscalização ser requerida à Câmara e ao Senado. Não, o TCU realiza por iniciativa própria, não precisa de requerimento. O TCU deve sustar imediatamente o contrato. Não cabe, mais uma vez, lembrar que não cabe o Tribunal de Contas sustar diretamente o contrato. A Constituição não estabelece, por si, combinações aplicáveis à situação e a preço, mas prevê a possibilidade de aplicação de multa pelo Tribunal de Contas ao gerente responsável, desde que prevista em lei. É o que dispõe o artigo 71.8
Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano ao erário. Então a Constituição Federal ela não vê especificamente qual a sanção que vai ser aplicada, mas ela diz que poderá aplicar sanções cuja lei estabelecerá e, entre outras sanções, a lei vai trazer justamente a previsão de multa. Então ele não definiu exatamente a Constituição qual sanção, por isso que ele fala assim, ó, por si, porque a Constituição não define qual a sanção para esta situação. Ela apenas diz, genericamente, que no caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, será possível estabelecer sanções. Além disso, tem outros aspectos mais que a gente poderia analisar quanto a essa situação. Mas o básico, o principal, é a gente lembrar que a Constituição não prevê a sanção para cada situação, mas prevê que a legislação vai trazer essa disposição. Por isso que o gabarito é letra D. E o TCU pode, caso verifique ilegalidades, assinar prazo para que a empresa adote as providências para o cumprimento da lei. Para isso, no entanto, deve ser autorizado pelo Congresso. Não, né? O Tribunal de Contas tem a sua própria competência própria e privativa para assinar prazo para o exato cumprimento da lei. Por isso que o gabarito aqui é letra D, e aí a gente já pode avançar para a questão 96. Aqui tem um servidor público do TCE de Minas e ele cometeu irregularidades. E nessa situação a questão quer saber quem é competente para aplicar a sanção. Artigo 41 compete ao presidente, sem prejuízo de outras atribuições, aqui do regimento, sem prejuízo de outras atribuições legais e regulamentares, aplicar aos servidores do quadro de pessoal do tribunal as penalidades decorrentes de processos administrativos disciplinares. Por isso que o gabarito é a letra A. Não é o corregedor, porque o corregedor não é quem aplica a sanção. O corregedor, ele é quem preside o processo, mas a aplicação de sanção é competência do presidente do TCE. Também não é o pleno, né, o plenário do tribunal, porque daí o plenário do tribunal é em relação aos seus respectivos membros. Agora, em relação aos servidores do quadro de pessoal, que é o caso da nossa questão aqui, que está falando de um servidor efetivo, a competência é do presidente do TCE de Minas e por isso o gabarito é a letra A. Questão 97. Além dos conselheiros, o TCE de Minas compõe-se de 4 auditores que substituem os conselheiros em caso de ausência ou impedimento destes últimos. A esses auditores são asseguradas as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídios dos juízes de última instância, conforme lá o artigo 25 da nossa lei orgânica, do regimento. O auditor tem os mesmos impedimentos e garantias de juiz de direito da instância mais elevada na organização judiciária do Estado. Aí depois ele vai trazer da situação quando ele estiver substituindo, mas o que nos interessa aqui é a regra que vem até essa parte aqui do nosso artigo 25. Então por isso o gabarito letra E. Questão 98. O TCE, ao constatar irregularidade e obrigação por ele determinada em processo de sua competência, poderá aplicar a sanção de... Basicamente, a legislação prevê 3 tipos de sanções. A multa, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o poder público. Não tem perda dos bens, não é isso que o tribunal determina, não tem suspensão dos direitos políticos, não tem perda dos direitos políticos, não tem declaração de inelegibilidade. Isso aqui não são sanções cujo Tribunal de Contas teria competência para aplicar. Com isso, o gabarito é a alternativa E. Próxima questão, 99. O secretário do Estado de Minas, aqui ele pediu um parecer em consulta. Nós conversamos sobre o parecer em consulta lá ao longo da nossa aula. Se o próprio nome é parecer em consulta, qual o nome do instrumento? Parecer. Inclusive, o artigo 200 fala sobre as formas de deliberações do tribunal e fala o item 2, parecer quando se tratar, entre outras situações, de consulta, que é o que está na alternativa ou na linha B. Por isso o gabarito é a letra A dessa nossa questão. E a questão 100, um gestor público do Estado de Minas praticou irregularidade em procedimento licitatório. Como consequência, o TCE, em caráter definitivo, rejeitou suas contas e o condenou ao pagamento de multa. No entanto, foi constatada divergência entre essa decisão e outra, em caso análogo, que havia sido proferida pelo Tribunal Pleno. Nessa situação, contra a decisão definitiva, o gestor poderá valer-se de... Aí, só pelo artigo 324 do regimento, a gente já respondia essa questão, porque ele fala dos recursos. Recurso ordinário, agravo, embargos de declaração e pedido de reexame. Recurso de reconsideração não é um recurso previsto no regimento do TCE. Recurso de agravo,
Aí depende da expressão como você está usando. Ele fala diretamente agravo, mas até poderia falar em recurso de agravo se utilizasse uma expressão mais específica. Ainda assim, o recurso de... vamos usar a expressão agravo, que é o que está trazendo diretamente o nosso regimento. O agravo não é contra a decisão definitiva, por isso que não cabe o agravo nessa situação. Embargos infringentes é lá no Poder Judiciário, não tem nada a ver com processo de contas. Recurso de revisão também não é um dos instrumentos de recurso previstos no nosso regimento. Só sobraria a letra B e o artigo 342 fala que cabe embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição em acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno ou pelas câmaras e em decisões monocráticas. Por isso que o gabarito aqui vai ser a alternativa B. Aqui eu trouxe para vocês um quadro com o gabarito da prova de administração. Essa aqui qual que é a prova, né? Não é toda a prova de administração não, é a prova de administração que o estratégia está usando para corrigir, porque esse mesmo vídeo está sendo transmitido para contabilidade e para a administração. Qual que é o nosso gabarito? 81E, D, e aqui está todo mundo, né? Vocês dão uma pausa rápida, quem tiver interesse, e dá uma analisada nesse nosso gabarito aqui, depois vocês voltam a acompanhar o nosso vídeo de correção. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova. Daqui a pouco eu vou comentar também as questões de direito administrativo. Um grande abraço, se você for continuar estudando para Tribunal de Contas, conte comigo, nós vamos firmes aqui no Estratégia a partir de agora com cursos de controle externo, controle da administração pública, e eu espero poder contribuir com a sua aprovação. Se você foi bem nessa prova e alcançou a sua aprovação, meus parabéns, se possível deixe uma mensagem, deixe um recadinho, que eu quero saber que você conseguiu alcançar os seus sonhos. Um grande abraço e até a próxima.